Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo, criador desse canal. A ideia hoje é que a gente falar um pouco sobre o Datapump, que é uma das features aí que tem embutidas aí no Oracle desde as suas primeiras versões. Começou lá pelo Oracle Export Import, que são os, vamos dizer assim, os pais do Datapump. O Datapump ele foi introduzido ali lá pela versão 10 e aí é uma forma que a gente tem para poder manipular dados, manipular no sentido de fazer exportar os dados, levar para um outro servidor, importar em outro servidor, enfim, fazer coisas nesse sentido. E além do mais, é um complemento ao post que eu fiz aqui no blog, para quem quiser utilizar como referência e também pode ficar à vontade, está na descrição do vídeo. Quais são os cenários aqui que a gente utiliza o nosso data pump? A gente chama muito no dia a dia também de export e import. Então, um dos cenários aqui que esse cara ele acaba nos ajudando é, por exemplo, um cenário onde a gente tem uma aplicação, essa aplicação ainda está sendo desenvolvida ali pela equipe de desenvolvimento, novas features estão a todo vapor sendo desenvolvida e você precisa homologar isso antes de jogar para produção. E geralmente essa homologação ela não acontece no ambiente de desenvolvimento, porque o ambiente de desenvolvimento ele é muito volátil, ele acaba sendo mudado com muita frequência e ele é um pouco distante do ambiente de produção, porque o ambiente de produção ali já vai a versão estabilizada e tudo mais. Então a gente acaba às vezes tendo que tirar um dump da produção para poder fazer essa homologação. A gente faz esse dump aqui, transfere isso lá para o servidor de homologação e lá nesse servidor de homologação a gente importa esse dump. Esse dump pode ser o dump do banco, pode ser o dump do esquema, aí vai depender da sua aplicação. Mas no dia a dia geralmente é mais o dump do esquema que a gente faz isso. Então a gente acaba fazendo um refresh de ambiente que a gente chama. Então é um dos cenários que a gente pode utilizar o data pump nesse cenário de fazer um refresh de ambiente. Um outro caso aqui que a gente tem, também bem comum, às vezes a gente está lá com uma equipe de desenvolvimento dando suporte, geralmente o AD faz muito isso, até o próprio DBA também faz, dependendo da empresa. E a gente precisa às vezes clonar os esquemas da nossa aplicação, porque a aplicação ela tem um ciclo de vida de desenvolvimento dela ali, ela acaba gerando várias branches, várias bifurcações, onde é necessário manter por algum período aquelas aplicações ali coexistindo, onde até às vezes que ela acaba sendo mergeada de novo, né, para um único esquema e tudo mais. Então, em alguns cenários, a gente acaba tendo que clonar esses esquemas, né? Então, a gente tem um esquema da aplicação 1, foi necessário clonar aqui para a aplicação 1/B, por exemplo. Não existe esse comando copy, é só uma exemplificação. E aquilo ali acaba coexistindo por algum momento e tudo mais. Então, o Datapump ele nos ajuda nesse cenário também de clones de esquemas, né? Então, é uma outra abordagem que a gente pode utilizar para poder satisfazer aí as equipes. Outro cenário que a gente pode utilizar aqui o Datapump é em cenários de migração. Às vezes você está saindo de uma versão Oracle 12 para uma 18, 11 para 12, enfim. E aí você tem outras técnicas de fazer a migração, porém aqui nesse cenário você também pode utilizar o Datapump. Não é obrigatório, né? Mas dependendo de tamanho, de base, de tempo, de janela, de se você tem essa flexibilidade toda de fazer isso, é uma opção também para fazer esse export import. Acaba sendo uma migração um pouco mais limpa, no sentido de você só traz aquilo que você quiser lá do banco de dados. O banco de dados, a aplicação geralmente ela é construída em cima de esquemas ali, às vezes 2 esquemas, 5, depende do tamanho da aplicação. Mas esse banco de dados, às vezes, ele tem outros esquemas de outras coisas que não tem nada a ver com essa aplicação que você está migrando. Então, você também pode, em alguns cenários, fazer a migração através do Export Import.
Então, nesse cenário aqui, você tem uma aplicação existente, você fez a instalação de uma nova instância aqui com a versão nova e tudo mais, ou até mesmo uma fase de homologação daquela aplicação numa nova versão. Você tira um dump da aplicação, um dump ali bem limpo, a aplicação não tem ninguém escrevendo naquele esquema naquele momento. Você transfere esse dump para o novo servidor e acaba fazendo a importação ali também. Um cenário ali que a gente pode utilizar o Datapump. Um outro cenário que eu trago para vocês aqui é o cenário de backup, né? O próprio backup mesmo. A Oracle ela já tem a ferramenta oficial de backup dela ali, que é o Oracle é o RMAN. A gente não vai falar aqui nesse vídeo, mas em alguns cenários o Datapump ele acaba sendo um backup ou um complemento desse backup principal aí que existe. E nesse sentido, você pode utilizar um backup, por exemplo, às vezes você pode querer fazer uma atualização de uma aplicação, você precisa alterar tabelas e tudo mais ali, mudar o modelo, evoluir, dropar algumas coisas, e você obviamente vai precisar fazer um backup de segurança, né? É bem desejável que você faça esse backup. Caso aconteça alguma dificuldade ali, você consegue restaurar a aplicação, pelo menos ali no estado anterior. Então, a gente pode utilizar nessa situação de mudança, né? De Gmood, que a gente chama. Às vezes você tem a aplicação ali, vai atualizar, mas opa, vamos fazer um backup antes de mexer ali na produção, porque se não der certo, a gente tem ali uma forma de voltar como estava antes. Então a gente pode tirar esse dump, deixar ali guardado, de preferência em outro local, seguro e tudo mais. E caso aconteça algum imprevisto, a gente usa aquele dump ali para restaurar novamente o banco de dados da aplicação ali. Então esses são alguns cenários que eu trouxe para vocês, para a gente entender a importância do que é aprender esse utilitário. E a gente vai passar aqui rapidamente no blog, só para a gente ver o que a gente precisa para poder começar a utilizar o export aí no dia a dia. Tá, então depois que você tem ali seu banco de dados instalado, seu esquema, você precisa criar um Oracle Directory para poder fazer os export. Então você utiliza esse comando. O Oracle Directory ele é como se fosse um apontamento, na perspectiva do banco de dados, um apontamento para um diretório no SO. Então é importante que quem for escrever nesse SO, que no caso é a instância do Oracle, ela tenha permissão. Tá? Então o banco de dados, então a instância do Oracle precisa ter essa permissão para escrever ali. Isso é padrão do Linux. Esse comportamento, né? Então, foi o caso quando criar esse diretório fora do universo ali do usuário de instalação do Oracle, tem que ter essa preocupação. Tá, você pode consultar os diretórios ali nessa view aqui, para poder ver que se já existe e tudo mais. Às vezes você vai pegar um banco novo aí para fazer essa atividade, não é você que administra, então você pode consultar nesse diretório. E aqui tem alguns comandos que eu coloquei aqui para você, para a gente exercitar, né? Se quiser exercitar, você pode utilizar um desses comandos aqui. Mas eu gostaria de finalizar a parte teórica por aqui, para o vídeo não ficar tão extenso. E no segundo vídeo a gente faz a parte mais prática ali, executa os comandos, vê acontecendo, tira mais algumas dúvidas, entra em alguns detalhes. Mas é isso, que se você gostou aí, não se esquece de deixar o like, compartilhar, se inscreva também no canal, é importante.